Hoje você vai descobrir em menos de 8 minutos os melhores livros de direita e onde encontrá-los. Mas antes de tudo, para que uma lista dos melhores obras escritas de direita? Bem, logo de início, os jovens de direita não podem contar com o sistema educacional atual para aprender as ideias mais importantes do conservadorismo. Mas isso é um problema relativamente fácil de resolver, e nós vamos te ajudar. Pois há centenas de clássicos de direita conservadora escritos por alguns dos pensadores mais importantes e brilhantes da história. Tudo facilmente acessível com apenas um clique. Quer descobrir mais? Vamos lá! Primeiro, vamos falar dos melhores livros estrangeiros. Começamos por Tolos, Fraudes e Militantes, de Roger Scruton. Roger Scruton foi um dos grandes escritores conservadores do século XX. Neste livro, ele desbanca as estrelas do marxismo cultural, de Lacan a Zizek, numa forma muito sábia de criticá-los. Em vez de derrubá-los com as críticas conservadoras habituais, o Roger Scruton critica a falta de sentido e a ausência de significado na ideologia dos revolucionários dos marxistas, e mostra como o marxismo cultural foi criado e fundado em uma retórica psicopática destrutiva, vazia e limítrofe. Eu não concordo com algumas das ideias de Scruton, mas a sua crítica aos autores frankfurtianos e gramscistas é uma das melhores que eu já vi. Encontre o link para o livro na descrição do nosso vídeo ou nesse cartão aqui em cima. O próximo livro se chama Lavagem Cerebral: Como as Universidades Doutrinam a Juventude. Escrito por Ben Shapiro, é uma exposição contundente de como a esquerda demoniza conservadores e faz de tudo para controlar as nossas faculdades. Ben mostra como os estudantes conservadores são silenciados e intimidados. Lavagem Cerebral expõe a verdade sobre o que realmente está acontecendo nas salas de aula das universidades em toda a América. Este é um livro sobre a corrupção no ensino superior, o emburrecimento da mente americana e como uma geração após a outra foi ensinada a ignorar os fatos e papagaiar visões políticas esquerdistas. Este é um livro sobre a cultura do campus que produziu uma epidemia de estudantes que se ofendem com tudo, desde fantasias de Halloween até sanduíches. E também um livro sobre por que você deve boicotar a faculdade até que ela deixe de ser um campo de doutrinação. Tal qual, como o livro anterior, você encontra ele na descrição do nosso vídeo ou nesse cartão aqui em cima. O próximo é A Rebelião das Massas, de José Ortega y Gasset. A Rebelião das Massas, de Ortega y Gasset, é um dos livros indicados por Olavo de Carvalho e vários outros conservadores. Neste famoso livro, o filósofo espanhol José Ortega y Gasset escreveu que toda civilização é um equilíbrio contínuo entre autonomia e dependência, entre individualismo e laços sociais. Esse livro é considerado um dos melhores de seu tema nos últimos 100 anos. Ele aborda a força essencial que mantém unida a estrutura cada vez mais diversa e complexa da sociedade moderna, que é a cooperação. O próximo livro se chama A Ideia de uma Universidade, São John Henry Newman. O cardeal Newman foi convidado a fazer uma série de discursos sobre a essência da educação universitária em Dublin, na Irlanda, em 1852. Posteriormente, o autor combinaria esses discursos, bem como ocasionais palestras, escritos apresentados a membros da mesma instituição, neste livro que foi recomendado por Olavo de Carvalho para todos os seus estudantes. Bem, esses são os melhores livros de direito estrangeiros, mas agora vamos falar dos melhores livros nacionais de direita. Começamos por A Corrupção da Inteligência, Intelectuais e Poder no Brasil, por Flávio Gordon. Flávio Gordon é um dos autores mais lidos do novo conservadorismo brasileiro, se valendo de anos de experiência no mais anticonservador dos círculos universitários, as ciências humanas. Ele expõe a responsabilidade dos intelectuais universitários na destruição da alta cultura brasileira, seguindo o projeto marcosiano de demolição dos alicerces morais da sociedade. O livro merece elogio não somente pela coragem do autor, mas também pela extensa bibliografia usada para fundamentar o contexto histórico que levou ao estado degradante das universidades e da cultura brasileira. O próximo livro foi escrito por um famoso religioso brasileiro. Mas antes de revelar o nome, eu quero pedir um pequeno favor. Clique aí no botão de curtir e se inscreva no canal. O YouTube geralmente não ajuda os canais de direita, mas com o seu curtir, nós vamos conseguir alcançar mais gente. E o próximo livro é A Resposta Católica. Este é um livro campeão de vendas, escrito pelo padre Paulo Ricardo. O livro discute questões sempre abordadas no ensino da igreja, como o que ocorre com a infalibilidade papal, questões como a virgindade eterna de Nossa Senhora e os problemas da maçonaria. No livro, o padre Paulo Ricardo compila e responde questões enviadas ao seu programa ao longo de vários anos, recomendado não apenas para católicos, mas também para qualquer pessoa interessada em aprender mais sobre filosofia católica e uma variedade de tópicos, muitas vezes polêmicos.
E o próximo é Revolução e Contra-Revolução, por Plínio Correia de Oliveira. Eu li esse livro anos atrás, e ainda está entre os melhores que eu já li. Plínio faz jus a ser um dos pensadores brasileiros e sul-americanos mais lidos no século XX. Seu livro é uma das críticas mais brilhantes do ponto de vista conservador no respeito a temas como o liberalismo e o socialismo. Plínio também dedica um bom espaço ao estudo da relação deste com outras revoluções que tiveram lugar na história e o impacto dessas revoluções na moral da população. A sua visão sobre como as mudanças mundiais nos últimos 5 séculos ajuda a entender como revolucionários de vários estirpes procuram alterar e frequentemente destruir a sociedade. Uma recomendação absoluta. E eu me permito aqui recomendar também o meu livro, embora ele não se compare aos outros citados, O que o Brasil pode aprender com a Polônia. Bem, então agora falarmos dos 2 livros de direita ou conservadores mais vendidos, tanto no Brasil quanto no exterior. E começamos por um best-seller nacional, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Os 193 artigos e ensaios de Olavo de Carvalho neste livro representam um pequeno percentual dos materiais assinados pelo filósofo em diversos veículos de imprensa brasileira entre 1997 e 2013. Olavo abordou o papel da mídia e examina os acontecimentos e a ascensão dos princípios e correntes políticas que dominam o Brasil hoje, em uma investigação sobre a mentalidade do brasileiro. O Olavo combinou a experiência, bom humor genuíno e um estilo envolvente, provando seu status como influente escritor da sua época até hoje. E ele passa por temas da juventude para a idade adulta, da economia para a cultura, da ciência para a religião, do militarismo para a vocação, do regime militar para o petismo, de Lula para Dilma, de George Bush para Barack Obama e muitos outros temas nesse verdadeiro best-seller. Uma leitura interessante sobre a política do Brasil. E por fim, vamos falar de um best-seller estrangeiro, que não é necessariamente um livro conservador, mas muito lido por conservadores e por direitistas. É o 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. Nesse livro, Jordan Peterson compartilha 12 conceitos profundos e práticos para viver uma vida com significado, ou em outras palavras, regras para a vida. Ele apresenta antídotos para as turbulências em nossas vidas com base em exemplos que ele presenciou em sua carreira de psicólogo clínico, bem como em sua vida pessoal. Um destaque, na minha opinião, é a história da filha dele, a Mihaela Peterson. Bem, qual destes livros que nós recomendamos que você já leu? Nos diga nos comentários, e se tem algum que esquecemos de recomendar, basta mandar o nome também nos comentários. Agora, se você quiser descobrir a lista de livros recomendados por Olavo de Carvalho, dá uma olhada nesse vídeo aqui na sua esquerda.